Olá, Igor, obrigado por ter aceitado o meu convite. Igor, estás-me a ouvir bem? Uhum, sim. Estás? Ótimo. Olha, diz-me uma coisa, como é que tu foste parar à Universidade de Genebra, ou a Genebra, ou à Suíça, ou ao estrangeiro? Como é que aconteceu isso? Antes de mais, obrigado pelo convite, Ricardo. Para mim, um gosto estar aqui a contribuir para a vossa espécie de podcast, para a vossa série de gravações. E por acaso é uma boa questão para começar. É uma longa história. De facto, eu terminei o meu mestrado, eu defendi a minha tese de mestrado na UBI, na Covilhã, em 2020, em tempos de pandemia. E nessa altura, eu estava ainda muito indeciso se iria para doutoramento ou se iria para a indústria, se iria para uma empresa trabalhar. Ah, Acabei por ter alguma influência, alguns conselhos de colegas e até mesmo dos meus professores para enverdar no ramo académico, pelo menos tentar fazer o doutoramento. E acabei por me candidatar a vários sítios, um deles foi Genebra, que por acaso era o único que não tinha um tema de tese definido, ou seja, era o único que me deixava prontamente escolher o tema que eu queria tratar durante o meu doutoramento. E acreditei-me, ao fim de 3, 4 semanas recebi o primeiro sim, tive a primeira entrevista e ao que indicam hoje aqui no laboratório, desde o primeiro momento da entrevista, eles souberam que era eu o selecionado dentre todos acho que eram 7 ou 8 candidatos nesta posição em 2020. Ótimo. Olha, Igor, diz-me, tu estás, por aquilo que eu sei, estás muito ligado à área da inteligência artificial, mesmo aí assim, no teu trabalho. Eu sou um mero consumidor, consumidor de inteligência artificial, no sentido que todos os dias vou-me tentando informar um bocadinho e como todos nós passamos a vida a ouvir falar. Mas queria te perguntar uma coisa. Eu ouvi recentemente um especialista que disse uma coisa muito interessante. Um americano que, pelos vistos, segundo ele, o pai dele foi um dos precursores da inteligência artificial, pelo menos ao nível académico, nos Estados Unidos. E ele dizia algo que eu nunca tinha pensado isto desta maneira, que se alguém tivesse perguntado ao pai dele e a um outro parceiro que ele tinha, que era alguém também que na altura muito evoluído em termos daquilo que é o estudo da inteligência artificial, se um dia uma máquina venceria o Kasparov em xadrez, ele teria dito imediatamente que era impossível. Estamos a falar de alguém que estava na frente do estudo. Ora, nós sabemos, penso que foi o Deep Blue, já o venceu com uma maquineta que hoje em dia deve ser uma coisa completamente antiquada. Portanto, não só o venceu, como hoje estamos num nível completamente diferente. E ele disse algo que eu, e era isso, isto é a minha pergunta, porque tu sabes disto, sabes muito mais sobre isto do que eu, que me fez sentido, ou seja, para o pai dele, a máquina só poderia saber aquilo que os humanos lhe ensinassem. E o Kasparov, mesmo que quisesse, nunca lhe conseguiria ensinar tudo que sabe. Portanto, ela nunca o poderia vencer. A questão é que hoje, principalmente com a questão da inteligência artificial generativa, as máquinas passaram a pensar, eu vou pôr aqui assim umas aspas, não é? Isto é uma provocação e uma pergunta. É verdade, as máquinas já estão a pensar. É assim, antes de mais dizer que, como é óbvio, e esta é uma reflexão que eu faço muitas vezes quando dou palestras, é que, tal como esse senhor na altura não conseguiria abstrair-se o suficiente para pensar o que é que o futuro teria nessa área específica de inteligência artificial, também hoje nós não conseguimos prever o que é que vai vir daqui a 5 ou 10 anos. Podemos ter alguns palpites, mas se calhar vamos ter questões semelhantes em que nos perguntam: será que algum dia vamos chegar ali? E nós dizemos: não, não é impossível lá chegarmos porque esta razão e aquela e aquela e aquela e mais não sei quantas. Mas na verdade essas razões acabam por cair por terra em pouco espaço de tempo, tal como foi o caso dessa máquina que conseguiu vencer essa tal pessoa no jogo de xadrez. Isto porquê? Porque o que na altura era a realidade da aprendizagem de máquina mudou drasticamente nos anos a seguir. Ou seja, o que na altura se entendia que era o método mais adequado de ensinar uma máquina a fazer uma certa tarefa, que era transmitir o conhecimento diretamente de um ser humano para a máquina, acabou por deixar de ser o standard, digamos assim, o, a- a- o cutting edge na tecnologia da inteligência artificial, em que hoje em dia nós temos métodos, digamos que automatizados, totalmente automatizados, e nós chamamos-lhe o unsupervised learning, que simplesmente nós despejamos para lá um monte de dados e a máquina vai conseguir aprender com aqueles dados
relações que nós nunca pensámos que seriam possíveis. E daí que a inteligência artificial hoje em dia é tão poderosa, porque ela mesmo consegue tirar, consegue fazer correlações e tirar algum significado de dados que nós nunca chegámos à conclusão que seria possível haver uma relação entre um dado A e um dado B. E portanto é muito impraticável para nós pensarmos que vamos conseguir antever o que é que vem daí, o que é que vem daqui a 10, 15 anos, ou 20 ou 30, porque na verdade nós não vamos conseguir. Nós conseguimos muito facilmente prever o que é que vai acontecer amanhã, mas não conseguimos prever o que vai acontecer na inteligência artificial daqui a 5 anos sequer. Acho que neste momento temos uma taxa de crescimento de inovação na inteligência artificial de tal forma exponencial, ou até mais que exponencial, que é impraticável sequer pensarmos que uma pessoa só consegue determinar o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Igor, eu normalmente eu tendo a ser otimista em relação à tecnologia, porque até olhando para o passado, ou seja, se nós vimos no início do século XX, havia gente altamente conceituada que dizia que já tinha sido inventado tudo, havia gente que dizia que o fim do mundo vinha aí porque, entretanto, havia uma evolução tecnológica, de maneira que eu até acho que até por uma questão de racionalidade, não vale a pena pensar que isto vai acabar tudo, senão estamos mal, por isso mais vale pensar que as coisas vão, o ser humano vai encontrando uma maneira de equilibrar a sua vida com o desenvolvimento tecnológico. Mas a verdade é que, às vezes, penso, o nível de desenvolvimento é de tal maneira brutal e tão rápido. Por exemplo, eu também ouvi numa outra, já não sei se foi a mesma pessoa, se foi outra, alguém que dizia que um teste feito há cerca de um ano, com inteligência artificial que programava, ele tinha um acerto de cerca de 10 ou 15%. O último teste que foi feito tendo passado menos de um ano, o acerto era de 95%. Ou seja, é brutal o desenvolvimento e, portanto, imaginemos o que é que vai ser daqui a um ano ou daqui a dois. E quando eu olho para o futuro, penso assim, nem falo na questão das máquinas substituírem as pessoas, porque eu acho que aí, isto pelo menos, a minha expectativa é que não só é verdade, vai substituir muitas das funções, mas sempre substituiu e o ser humano vai se adaptando. Alguns não vão conseguir, se calhar, adaptar-se, a sociedade tem que arranjar solução para essas pessoas, mas eu penso mais, às vezes, no mal absoluto, isto é, no uso da inteligência artificial para a guerra. Quando nós temos uma arma tão poderosa, não tenho dúvidas que o ser humano vai encontrar coisas fantásticas para utilizá-la, mas vai encontrar coisas assustadoras. E quando nós pensamos em inteligência artificial, drones, por exemplo, robôs humanoides, eu no outro dia vi que a BMW vai começar a substituir pessoas por um robô que ele parece quase uma pessoa já. Até a pele já parecia, parece aqueles filmes que nós víamos. Ou seja, epá, como é que isto pode ser? Porque quando nós tínhamos a bomba atómica, nós pensamos assim, tínhamos e temos. Ok, pode haver uns malucos, mas apesar de tudo, o maluco tem um conjunto de protocolos antes de carregar e sabe que quando carregar também há outro maluco que carrega e desaparecemos todos. Mas agora não, nós agora podemos ter um terrorista que é um grupo pequenino que usa um drone com inteligência artificial e tem uma arma altamente letal. O que pensas sobre isto? Ou seja, e deves, inclusive, imagino eu, participar em fóruns em que as pessoas têm muito pensamento sobre estas questões. Uhum. Sim, de facto, a parte de guerra e de utilizar a inteligência artificial e todas as tecnologias que nós temos hoje em dia ao dispor, para a parte bélica é uma grande preocupação minha e acho que de toda, ou pelo menos devia ser de quase toda, ou toda a comunidade que trabalha com inteligência artificial, de forma aprofundada. Ahm, e é verdade que hoje em dia temos esses casos em que é muito fácil arranjar um drone, ou até mesmo conseguir, não tão facilmente, mas conseguir um drone mais sofisticado a nível bélico, que consiga atingir milhares de quilómetros e consiga atingir diversos alvos através da inteligência artificial. Mas eu acho que o grande problema e a grande preocupação da inteligência artificial na área bélica neste momento, e acho que vai se refletir nos próximos 10, 15 anos, infelizmente. Ahm, ou seja, pode não se refletir mesmo a ser usada, mas será uma realidade daqui a 10, 15 anos. Não é na parte bélica, digamos que a clássica, em que temos um drone a atacar um certo alvo tático e destrói aquele ponto, mas sim passará pelas armas biológicas. Tal como quando apareceu a bomba nuclear era uma grande novidade e ninguém conseguia perceber como é que se podia prevenir aquilo e toda a gente queria chegar lá primeiro porque teriam a vantagem.
Hoje em dia, eu acredito que já haverão muitos recursos bélicos a serem desenvolvidos em vários países de vários continentes que não apostam na arma bélica com recurso de inteligência artificial classicamente, ou seja, atingir alvos físicos com bombas ou algo do género, mas sim passa por desenvolver uma certa molécula que consiga ser usada como uma grande e muito eficaz bomba biológica, que, se pensarmos bem no assunto, vai ser completamente diferente a nível de escala de poder, comparado, por exemplo, a uma bomba nuclear. A bomba nuclear, ainda que consiga causar estrago muito grande, e humanamente megalómano, numa certa área do planeta, irá confinar-se a um certo raio que pode ser calculado e consegue-se escapar a ele. Uma arma biológica não passará por aí. Uma arma biológica passará, por exemplo, sei lá, um desenvolvimento de um vírus que seja 4 ou 5 vezes mais poderoso do que o ébola, dissipá-lo numa certa população de um certo país, e a partir dali ninguém o consegue apanhar. É a partir daquele momento, ou se tem um antídoto ou uma vacina já pronta, e que consigamos imunizar uma certa população para não ser afetada por essa arma biológica, ou então não há maneira de controlar aquilo. Essa é mesmo uma arma que poderá vir a ser a realidade, tendo em conta este desenvolvimento de inteligência artificial, porque, por uma simples razão, eu não sou expert nessa parte de armas biológicas, mas eu creio que neste momento, com a inteligência artificial generativa, é muito mais fácil, muito mais rápido, digamos que sondar ou testar praticamente todas as possibilidades mais plausíveis de ser uma bomba biológica efetiva do que tínhamos, por exemplo, há 10 anos, em que isto passava por fóruns em que alguém teria que ter a ideia de combinar uma certa molécula para fazer essa arma biológica. Hoje em dia, não precisamos de uma pessoa, não precisamos de um conjunto de pessoas, precisamos apenas de uma máquina que esteja a correr um certo programa informático de inteligência artificial durante horas e horas, ou até mesmo meses, e chegar a uma conclusão muito simples, que é: esta é a melhor molécula, esta é a melhor arma biológica que tu consegues com os recursos que tu tens neste momento. Eu acho que esse é o grande problema das próximas décadas. Não passará pela área nuclear, passará pela área biológica mesmo. Igor, em relação a isso, eu acho que o ligar o Elon Musk, se ele tem uma vaga lá no mundo dos vai-bens para a Lua ou para Marte, pode ser que aí os vírus não se consigam propagar. Mas olha, agora voltando um bocadinho até atrás, porque eu tenho alguma curiosidade, eu acho que sei alguma coisa, mas é na ótica do utilizador, é de ler, é de ouvir, mas que é a inteligência artificial foi evoluindo, não é? Até falámos há bocadinho daquela questão de que a máquina tinha que aprender com as pessoas, hoje é a inteligência artificial gerativa. Como é que foi esse processo de evolução e ou seja, isto é porque aquilo eu acho que já li, que esta não nem sequer é a que se espera que seja a mais inteligente. Qual é esse processo? Diz lá, que é para também. Sim, exatamente. Neste momento, ainda que a sociedade tenha tido este boom de inteligência artificial, esta explosão de conhecimento de inteligência artificial, ou até mesmo de desconhecimento, de inteligência artificial em 2023, com o ChatGPT, a verdade é que o ChatGPT é uma inteligência artificial que nós chamamos de Deep Learning, que é uma aprendizagem em profundidade, tal como já expliquei, em que nós depositamos lá uma grande quantidade de dados, uma enorme quantidade de dados, e ele aprende por si só e tira as suas conclusões e, no fim, acaba por fazer aquela tarefa que nós precisávamos que ele fizesse. Nós pensamos que isso é muito avançado, mas, na verdade, na teoria, isto é apenas o ponto mais alto do primeiro nível de inteligência artificial teórica. Estas são as inteligências artificiais que nós chamamos fracas ou simples. Porquê? Porque elas são muito boas a fazer uma certa tarefa. Ou seja, elas se nós pegarmos numa certa tecnologia, por exemplo, de deep learning, muito avançada, que consiga fazer a detecção o diagnóstico, a detecção de células cancerígenas numa imagem de raio-x nos pulmões, ou até mesmo de uma ecografia, ela será muito boa e terá uma alta eficácia a detectar nesses casos. Mas se nós lhe dermos uma imagem completamente diferente, em que, por exemplo, ela foi treinada nos pulmões, e se nós lhe dermos uma imagem, sei lá,
do intestino delgado, ela vai completamente estar perdida, ela não vai conseguir perceber nada do que está ali a passar e vai ter umas eficácias muito, muito, muito baixas que seria melhor lançarmos a moeda ao ar e seria 50-50, ter cancro ou não ter cancro naquela imagem. O que virá daí para a frente é o primeiro nível de inteligência artificial genérica, que nós chamamos de inteligência artificial genérica, o primeiro nível, de que até há poucas semanas a Meta, a empresa que tem o Facebook, veio publicar os seus planos para implementar a inteligência artificial genérica nos próximos anos. Não me recordo qual é que era a janela de tempo que eles referiram. Essa sim será preocupante, porquê? Porque essa, na teoria, é equiparável a um cérebro humano, ou seja, ah, não, não, não será tão simples assim de dizer, ok, esta inteligência artificial é muito boa nesta área, é perigosa, mas se nós contornarmos desta certa maneira, ela não se consegue adaptar e ela vai perder o seu poder porque nós mudamos, digamos que tiramos-lhe o tapete de baixo, ela não está habituada àquele tapete, tiramos-lhe o tapete e ela deixou de funcionar tal como devia. Quando chegarmos à inteligência artificial genérica, ela vai ter um poder muito grande que é, ela vai conseguir adaptar-se ao tapete que tem por baixo. Ou seja, ela vai ser desenvolvida num certo tópico, funciona muito bem para aquele tópico. Se nós lhe mudarmos completamente o contexto, ou seja, se neste caso pegarmos num raio-x de pulmão ou num raio-x de outro sítio qualquer do corpo, ela vai conseguir adaptar-se e perceber qual é a necessidade naquele caso. Mas não só isso. Ou seja, não passa por uma generalidade tão simples como essa. Passa por uma generalidade que, digamos que o mesmo modelo, em vez de ter apenas a possibilidade de se adaptar entre, por exemplo, imagens de raio-x, não, ele terá mesmo a capacidade de fazer outra tarefa qualquer. Porquê? Porque, tal como um ser humano, consegue adaptar-se e consegue ter conhecimento de outras áreas e consegue ter o que nós chamamos a reflexão, consegue fazer aquela inferência do que é necessário fazer naquele momento. Tal como o cérebro humano, quando vai conduzir, se nós formos ao volante de um veículo, se nos aparecer alguma coisa à frente que nós nunca tínhamos visto na vida, nós conseguimos nos adaptar rapidamente e conseguimos tomar a melhor decisão para não pormos a nossa vida em risco, certo? E nunca fomos treinados para fazer aquilo. Nós nunca fomos treinados para, sei lá, apanharmos um bovino à frente do nosso carro, nunca fomos treinados para fazer isso. Provavelmente estamos à espera que isso aconteça algum dia, mas quando acontecer, nós vamos ter essa surpresa, esse efeito de surpresa, e vamos ter que reagir, da melhor forma para nós. Essa digamos que, a analogia mais próxima de uma inteligência artificial genérica, em que ela consegue fazer uma tarefa, mas consegue se adaptar a qualquer outra tarefa que apareça pelo caminho. E esse é apenas o segundo nível dos três, ahm, porque a seguir a essa temos ainda um outro nível teórico, em que um modelo de inteligência artificial será mais poderoso que um cérebro humano. Essa aí é mesmo só teoria, ainda nem sequer conseguimos antecipar o que é que ele vai ser, o que é que ele vai ser capaz de fazer. Porquê? Porque nós não conseguimos perceber o que é que uma coisa mais forte que o ser humano consegue fazer a nível intelectual, daí que é apenas, digamos, é apenas deixar lá o espacinho em branco e dizer pode haver alguma coisa mais forte, não sabemos o que é, mas ela estará por lá. E esta teoria já é bastante antiga, esta teoria já existe há décadas, daí que, se na altura eles não sabiam o que era, ainda hoje nós não sabemos o que é esse terceiro nível. Oh, Igor, e onde é que entra aí a questão da computação quântica? Eu também tenho lido algumas vezes que, que essa já não é ao nível teórico e real, não é? Ou seja, que está aí à porta, pelo menos por aquilo que eu vou lendo, e que vai alterar completamente, não tem só a ver com a questão da velocidade. Por exemplo, ainda há pouco tempo eu li algo na questão da cibersegurança, que não se sabe como é Uhum. que é possível sequer combater quando os hackers puderem utilizar a computação quântica para decifrar tudo que está cifrado. Uhum. Como é que isto se encaixa uma coisa com a outra? Sim, eu acho que, vamos lá ver, para conseguirmos explicar isto e termos uma discussão mais genérica neste tópico, acho que é preciso chegarmos primeiro ao ponto em que percebemos o que é a computação quântica. A computação quântica é um simples processo de, em vez de fazer uma computação, ou seja, tudo o que é computação é uma operação matemática, e a vantagem de um computador quântico face ao computador normal, computador típico, é que o computador quântico consegue fazer essa conta matemática, esse cálculo, muito mais rapidamente. Ou seja, o que acontece depois.
se formos para o nível da cibersegurança, quando nós falamos em cibersegurança, falamos em encriptação, desencriptação, e tudo isto significa que, por exemplo, se eu quiser pegar num ficheiro e encriptar esse ficheiro de forma segura, eu vou ter que usar uma fórmula matemática bastante avançada que consiga traduzir toda aquela informação daquele texto, daquele ficheiro, pode ser outra coisa senão texto. Ele vai pegar naquela informação toda, vai passá-la pela fórmula matemática demasiado complexa e vai chegar a um resultado. E o poder da computação, neste caso de encriptação de uma mensagem, quanto mais forte for a fórmula matemática, ou seja, quanto mais difícil for de fazer aquela fórmula matemática resultar, mais difícil será ir ao contrário. Ou seja, todos os algoritmos de encriptação, quântica ou não quântica hoje em dia, eles são falíveis. Ou seja, tudo o que nós temos hoje em dia na internet, que nós dizemos que está seguro porque está encriptado, na verdade nada está seguro. Porque é apenas uma questão de tempo até alguém conseguir ir contra aquela fórmula e ter um computador que seja mais rápido a decifrar e a ir contra aquela fórmula do que nós conseguimos ir a favor da fórmula. Ou seja, o que acontece na computação normal nós temos um processo de encriptação que leva, sei lá, 3 ou 4 minutos, se for um processo demasiado complexo. Os mais avançados levam alguns minutos, algumas horas a encriptar um certo ficheiro. E ele fica encriptado. E nós dizemos que esse ficheiro está seguramente encriptado, porquê? Porque, ao nosso conhecimento, à data, não há nenhuma máquina, nenhum computador a nível mundial que consiga desencriptar aquele ficheiro de volta sem ter a chave, ou seja, não consegue quebrar aquele código no que nós chamamos um tempo fazível, um tempo humanamente possível. Ou seja, a máquina mais poderosa levaria, sei lá, 300 anos, 400 anos, 1 milhão de anos a decifrar aquele ficheiro. E nós então dizemos que é seguro porque, na teoria, ninguém consegue desencriptar aquilo. No entanto, quando nós pegamos no computador quântico, ele consegue fazer as operações exponencialmente mais rápido do que os computadores normais. Isto significa que um computador normal levaria, digamos que, sei lá, 1 milhão de anos a desencriptar aquele ficheiro sem a chave, ou seja, para partir aquele código, ele levaria 1 milhão de anos. Se calhar, se falarmos no computador quântico, ele levaria 3 horas. E é aí que vem então a questão de será que é seguro ou não a computação quântica? É que quando apareceu o primeiro computador quântico que consiga decifrar aqueles ficheiros encriptados sem ter a chave, todos os mecanismos que nós temos hoje em dia e que nós usamos hoje em dia cotidianamente, até mesmo esta chamada Zoom está a ser encriptada em tempo quase real, todos esses mecanismos de encriptação serão demasiado fáceis de quebrar com um computador quântico. A única, a única maneira de nos sentirmos mais confortáveis hoje em dia é que, na verdade, o computador quântico ainda está em testes, tem estado em testes há muitas décadas, por uma simples, por muitas razões, mas uma simples razão no meio delas todas, que é a comunidade física ainda não percebe a 100% como é que aquela operação quântica funciona. Ou seja, para se conseguir retirar o maior partido de uma operação quântica, é preciso primeiro perceber como é que a computação quântica funcionou. Ou seja, enquanto eles não conseguirem chegar à conclusão de que a computação quântica funciona desta forma, por este motivo, por aquele motivo, não há maneira de aplicar aquela computação quântica a fazer qualquer processo complexo, tal como desencriptar um ficheiro encriptado. Eu E estava isso, falando só aqui uma pequena chega à parte da inteligência artificial. Tal como o computador quântico é mais rápido a fazer as computações necessárias para encriptar e desencriptar, a parte da inteligência artificial também passa por fórmulas matemáticas. Ou seja, claro, e a portanto a relação junção será a das mesma, duas será muito coisas. mais rápido Claro. de treinar um modelo de inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, leva 1 ano e meio a desenvolver uma nova versão do modelo. Computação quântica, se calhar, levará uma semana ou duas, E se quando fosse tu, e possível. quando tu pensas, e se for possível juntar as duas, isso começa a ser assustador mesmo. A velocidade de Também, processamento também, sim. é incrível. Eu, afinal, estava enganado, não vou lá a ligar a Elon Musk, mas é uma daquelas tribos que vivem no Amazonas, ainda sem tecnologia, que ainda Talvez seja melhor, sim. e levo. Tal como eu disse, é só uma questão de tempo, mais nada. Tudo é falível nesta vida e é só uma questão de tempo até lá chegar, mais nada.
Eu normalmente tenho um pensamento em relação a essas coisas. Quando alguém dizia, epá, mas a bomba atómica, eu não sei, olha, pronto, não vale a pena pensar nisso, porque quando isso chegamos aí, isto vai desaparecer para todos, portanto, também não, qual é a piada? Portanto, ficamos só nós aqui, não tem muita piada, pode ser que Precisamente. passemos para um outro. Olha, agora estamos, isto o tempo anda rápido, portanto, eu não queria acabar sem te fazer uma pergunta que já tem a ver mais com a questão pessoal, tua e de jovens como tu, e eu também tenho um filho que também vive no estrangeiro, que é o que é que tu pensas? Ou seja, tu agora estás ainda, estás há muito pouco tempo, não é? Mas quando olhas um bocadinho para o futuro, isto tem a ver com Portugal, ou seja, é muito bom que jovens como tu, como o meu filho, como outros que estão a ir para fora, estão a ter experiências fantásticas, estão a crescer profissionalmente. Epá, mas o país também está com um problema que é está a perder muitos dos seus jovens mais qualificados. E tu, quando pensas em ti próprio, até imagino que até falarás com outros portugueses que se calhar estão na mesma situação que tu, vês no teu futuro voltar a Portugal? Desejas voltar a Portugal? Achas que é possível voltar a Portugal? Achas que isso não vai acontecer ou pode acontecer ou não por mero acaso? Ou nem sequer pensas nisso porque ainda és muito novo e queres lá saber disso e, Uhum. portanto, quando mais tarde é que vais ter ideias em relação a isso? Então, por acaso, essa é uma excelente pergunta para fecharmos. E quer não, Ricardo, é uma pergunta que eu ouço muitas vezes. Já ouvi, eu tenho estado estou em Genebra há cerca de 3 4 anos agora, e já ouvi essa pergunta tantas vezes que eu me esqueci de quantas vezes é que eu ouvi. Ah, mas a minha resposta sempre foi a mesma desde o início. Ah, tende a ter algumas flutuações, ou seja, de vez em quando mudo de opinião, mas é transitório. Mas a minha opinião não é simples, mas digamos que segue uma linha simples, pelo menos por enquanto, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer amanhã, Claro. nunca sabemos o que é que acontece na nossa vida daqui a uma semana, daqui a um ano. Ahm, mas por agora ela segue uma linha muito simples, que é: eu sou português, nasci em Portugal, fiz os meus estudos em Portugal e de tal forma eu fiz, portanto, 18 anos, sim, 18 anos de educação em Portugal, contando com o ensino superior em Portugal até o meu mestrado. Um, e eu vejo isto de forma muito linear, que é: se o meu país, Portugal, e quando eu penso em o meu país, não falo apenas na questão da nação, mas na questão dos contribuintes, na questão das pessoas que pagaram pela minha educação durante 18 anos, se eles pagaram se essas pessoas, incluindo o Ricardo, pagaram pela minha educação durante 18 anos, para eu estar onde eu estou hoje em dia, ah, qual seria a razão, qual seria a justificação que eu iria dar a mim próprio para colocar de lado todo o esforço que o meu país teve durante 18 anos e dizer, não, agora vou ficar na Suíça porque eu estive cá 4 ou 5? Qual é a forma que se usa para calcular essa balança de forma a ficar perfeitamente nivelado? Eu não consigo entender essa fórmula. Eu percebo que há muita força, digamos, posso dizer que é um ímã muito forte que me atrai a ficar fora de Portugal. Como é óbvio, se falarmos em questão de rendimentos é completamente diferente e nem é preciso comparar Portugal à Suíça, podemos comparar Portugal a outros países na União Europeia. Ah, a nível de oportunidades internacionais, talvez seja mais fácil apanhar essas oportunidades estando no estrangeiro. Ah, talvez sim, talvez não, mas a verdade é que não é fácil decidir. E eu acho que neste momento eu ainda digo que a minha linha ainda é linear e de alguma forma fácil, porque ainda não estou na reta final, ainda estou mais ou menos a meio. Ou seja, quando eu estiver quase a chegar ao fim da reta do meu doutoramento, eu acho que aí as questões vão começar todas a surgir e vou começar a ter aquela confusão na minha cabeça se volto, se não volto. Ah, mas acho que nessa altura também vai haver um fator muito importante, que é preciso ter em conta também agora, que é até que ponto é que o nosso país depois também consegue acolher-nos de volta. Ou seja, eu falo da minha área em específica, da área académica. É verdade que fazer carreira em Portugal sempre foi o meu sonho. Eu sempre quis fazer carreira académica em Portugal desde que comecei o doutoramento. Não me vejo a ficar fora de Portugal durante muitos anos. Preferia ter a minha carreira aí. Ah, mas a verdade também é que eu vejo colegas na universidade onde eu estive e noutras universidades em Portugal, vejo colegas meus e conhecidos
que são contratados e continuam sem qualquer estatuto de professor, ou seja, são convidados a dar aulas numa universidade durante anos e anos e anos e anos, e depois pergunto-me qual é a estabilidade financeira que uma pessoa consegue atingir, nem digo a 2, 3 anos em Portugal, mas pergunta 5, 10 anos, porque uma pessoa acaba o doutoramento com 30 anos, os 10 anos a seguir são os anos que vão definir o resto da nossa vida, certo? Pode haver famílias a constituir, pode não haver famílias a constituir, mas certo é que eu nunca conheci ninguém que dissesse, se me conseguirem dar melhores condições de vida, eu não as quero. Nunca conheci ninguém que me dissesse isso e acho que é um ponto bastante forte, na discussão hoje em dia, ainda que o desejo de voltar ao nosso país seja muito grande, até que ponto é que o país consegue dar-nos, digamos que, o berço para nós fazermos o resto da nossa vida lá. Olha, Igor, estamos a acabar, vamos acabar. É assim, colocaste aí até uma forma muito interessante a forma como disseste, fazer esse balanço entre o que o país, de certa forma, contribuiu para que tu estejas aí e a tua vontade de devolver também isso. Não vamos ter tempo para discutir isto, mas deixar-te só uma nota. Eu tenho, apesar de tudo, sou até mais otimista do que na inteligência artificial e na computação quântica. Eu acho que os jovens, primeiro tem uma coisa, hoje em dia o mundo está muito mais interconectado e, portanto, vocês já não chegam tanto a sair como no passado, em que havia um desfazamento maior dos imigrantes e que vinham uma vez por ano aqui a Portugal, isso já não acontece. Por outro lado, acho que os portugueses têm uma coisa muito interessante, é que nunca se chegam a sair psicologicamente do país. Há aqui qualquer coisa, com todos os defeitos, que nos força. E aquilo onde eu acredito mesmo, sou muito otimista nisso, é que vocês, a tua geração, a geração a seguir, que é uma geração muito qualificada, que tenha conhecimento e capacidade financeira, etc., no estrangeiro, que vai contribuir muito para mudar o país. Mais até do que o país vos dar as condições, porque eu aí não sou tão crente que vos vai dar as condições. Acho é que vocês, por razões individuais, vão acabar por voltar, ou então não voltando definitivamente, vão estar aqui ligados, investindo, estando aqui, estando noutro sítio, e portanto eu tenho muita esperança que isso assim seja, e acredito que assim vai ser. Não estou a dizer que é para ti em específico, para a pessoa A ou para a pessoa B, mas em termos genéricos, e obviamente desejo que assim seja para bem de todos vocês e para bem do nosso país. Igor, muito obrigado. Foi excelente falar contigo. Foi uma lição também de áreas que hoje estão em cima da mesa e que acho que é importante nós, de vez em quando, não falarmos só na questão da espuma, mas irmos um bocadinho mais fundo. Obrigadíssimo. Olha, boa sorte, que tudo corra bem e espero que voltes muitas vezes a Portugal. Foi assim que eu te conheci, em um dos teus regressos aqui, portanto espero te encontrar mais vezes por aqui ou noutro sítio qualquer. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite uma vez mais.